Beleza, então. Vamos para a palavra, gente? Hoje é dia dos pais. E hoje eu queria falar do pai de todos os que creem, Abraão. Abraão, o pai de todos. Né? Eu pensei nessa música o tempo todo quando estava escrevendo. Eu sou um deles, você também. Louvemos. Braço direito. Então deixa aí. Feliz Dia dos Pais mais uma vez. Queria que você abrisse sua Bíblia em Romanos, capítulo 4. A história é de Gênesis, mas a gente vai ler Romanos, depois a gente vai ler Gênesis, depois a gente vai ler Hebreus, amém? Porque Abraão é o motivo de nós estar, né? Deus escolheu Abraão para ser o motivo de nós estarmos aqui nessa noite. Né? Então, vamos ler Romanos, capítulo 4, versículo 18, diz assim: Abraão, ao contrário do que se podia esperar, creu com esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe havia sido dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, considerou que o seu corpo já não tinha vitalidade, pois já contava 100 anos, e o ventre de Sara já não tinha vida. Contudo, diante da promessa de Deus, não vacilou em incredulidade, pelo contrário, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, plenamente certo de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Agora vai lá para Gênesis capítulo 15, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso já, mas vamos ler. Gênesis capítulo 15. Versículo 1 diz assim: Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Então disse Abraão: Ó Senhor Deus, que me darás, já que hei de morrer sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco? E Abraão prosseguiu: Tu não me destes filhos, um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então lhe veio a palavra do Senhor: Ele não será o seu herdeiro, mas aquele que procede de ti mesmo será o seu herdeiro. Então o levou para fora e disse: Olha agora para o céu e conta as estrelas, se é que consegue contá-las. E acrescentou: Assim será a tua descendência. E Abraão creu no Senhor, e o Senhor atribuiu-lhe isso como justiça. Vamos orar, gente? Pai, nós somos gratos pelo seu amor, nós somos gratos pela sua presença nessa sala. Nós te pedimos, Deus, sabedoria, entendimento, revelação da sua palavra. Espírito Santo, nós dependemos da sua presença, da sua iluminação, do seu trabalhar no nosso coração, para que nós venhamos ser fisgados pela sua palavra, para que nós venhamos ser abençoados com aquilo que você quer comunicar a nós nessa noite. Senhor, nós pedimos que o Senhor venha sobre nós. Eu dependo do Senhor para falar nessa noite, a igreja depende do Senhor para entender aquilo que você quer comunicar. Nós dependemos do Senhor, Deus. Nos ajuda nessa noite, nos ensina, nos exorta, nos edifica na sua casa, Senhor. E que tudo seja para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. A história de Abraão, ela vai começar no capítulo 11 de Gênesis, capítulo 11, né, versículo 26, e ela vai até o capítulo 25, ali até o versículo 11 do capítulo 25. É o relato mais longo de todos os patriarcas e de todas as histórias que nós vemos em Gênesis. Na verdade, Abraão ele vai ocupar uma boa parte do livro de Gênesis. E eu quero que você, durante essa semana, procure ler essas passagens, do capítulo 11, versículo 25, 26, até o capítulo 25, versículo 12, versículo 11 ali, você vai encontrar toda a história de Abraão. Só que a gente sabe um pouco, né, para aqueles que foram criados na igreja, e também para aqueles que não foram, mas já estão um bom tempo na igreja, sabe dar um pouco da história de Abraão, que foi o cara que saiu da tenda do seu pai, e Deus chamou ele para ser pai de uma grande nação, ou pai de multidões, certo?
Então, Abraão, quando ele ouve de Deus, no capítulo 12, lá, Abraão sai da terra do seu pai, da terra dos seus parentes, e vai para uma terra em que eu vou te mostrar, e eu vou abençoar aqueles que te abençoam, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoam. Ele tinha cerca de 75 anos, gente. 75 anos foi a idade que Abraão saiu em direção à peregrinação para Canaã. Seu pai, ele vai morrer quando Abraão tinha 135 anos. Quando você lê ali Gênesis capítulo 11, parece que tudo aconteceu muito perto. Abraão saiu porque o pai morreu, ele estava com os parentes, todo mundo triste, e aí ele foi embora, né? Não foi nada disso. Deus tirou Abraão de um contexto da sua família. Deus tirou Abraão do contexto da sua casa. Só que antes de Deus tirar Abraão do contexto de sua casa, a sua casa e a sua família já tinham saído da sua terra, que era a terra de Ur, dos caldeus. E eles estavam justamente em direção a Canaã. E possivelmente esse deslocamento, essa peregrinação para a terra de Canaã, ela estava sendo dada por um luto, por uma perda, que foi o irmão de Abraão, se não me engano o nome dele é Naor, aliás, Arã, Naor é o outro irmão, que é o pai de Ló também. A gente não entende, como que Ló está na história de Abraão, ele é sobrinho de Abraão, o que aconteceu ali? Então, o pai de Ló morreu, Abraão pegou o menino para si, e eles foram criados ali, ele criou um vínculo de cuidado com Ló, e aí ele assumiu, vamos dizer assim, a paternidade de Ló sobre Ló, Abraão sendo o pai de Ló. E quando a gente fala sobre esse contexto de Abraão saindo junto com seu pai, ele sai de uma dor. Então, Abraão já peregrinava para uma terra. Só que Deus, ele chama Abraão para sair do contexto daquilo que é dor, daquilo que é sofrimento, daquilo que é o cotidiano do seu pai, da sua cultura, dos seus costumes, para viver uma nova história. E não é somente sobre a música do Fernandinho, tá, gente? Tá, deixa claro isso para você. Hoje está cheio de música, né? Então, quando a gente fala sobre esse contexto de Abraão sair da casa do seu pai, é Deus chamando Abraão para a história de Deus. É Deus falando, eu não quero que você viva a história do seu pai, as dores dos seus pais, as dores do seu povo. Eu estou dando para você a oportunidade de viver, de ser inserido dentro da história de Deus. E é por isso que Deus fala para ele, Gênesis capítulo 12, versículo 1, vai dizer assim, o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, para a terra em que eu vou te mostrar. E farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o seu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então não era mais sobre uma questão de ser filho de alguém, é sobre viver a história de Deus. Abraão foi tirado do seu contexto não porque ele estava se rebelando, mas porque Deus queria que Abraão vivesse a partir da perspectiva de Deus e da história de Deus, para quê? Para ser uma bênção e também para que muitas famílias da terra fossem benditas. Para que todas as famílias da terra fossem benditas. A história de Abraão, ela é cercada de muito sofrimento, tanto no sentido de dificuldades naturais, como também os próprios enroscos. Porque se você for ler a história de Abraão em Gênesis, você vai ver que Abraão era um cara enrolado, cara. Abraão falava que Sara era sua irmã para um, e aí Deus vai lá e feria o cara. E aí, não, ela não é tão assim minha irmã, mas ela é minha meia-irmã. Você vê várias coisas que acontecem, porque Abraão era gente como a gente. Abraão e Sara também, além de ter seus problemas que eles mesmos causavam, por exemplo, um dos exemplos que são o ápice do problema é Abraão tentar fazer com que a promessa de Deus seja cumprida na sua vida, tendo um filho com Agar. Que problemão esse cara descolou para o resto das nossas vidas. Não é verdade? Então, além desses problemas, nós tínhamos uma questão muito importante. Deus havia prometido a Abraão uma descendência. Só que sua mulher era estéril. Sara não podia ter filhos. Os dois já eram velhos. Então, todo esse contexto de vida de Abraão nos ensina algumas coisas nessa noite. É que Deus não está olhando o seu histórico de atleta. Deus não está olhando para o seu pedigree, a sua linhagem familiar, para ver se você tem a possibilidade de
participar do plano de Deus. Deus escolhe incondicionalmente e chama quem Ele quiser incondicionalmente para viver a sua história. E Abraão foi um desses caras. Que Deus olhou e falou: Abraão, vem comigo. Vamos viver a minha história e não a sua história. Vamos viver a partir da minha perspectiva e não da sua perspectiva de dores. Não da sua perspectiva pecaminosa. Vamos viver aquilo que eu quero viver, aquilo que eu quero que você viva. E Abraão foi esse homem. Abraão foi aquele que saiu da casa de seu pai, abandonou tudo que tinha e seguiu uma promessa. E essa promessa, humanamente falando, era impossível de ser cumprida. O homem não poderia produzir aquilo que Deus falou a respeito de Abraão. Abraão não tinha força, Abraão não tinha vitalidade, Abraão não tinha nada que pudesse fazer com que aquilo que Deus disse se tornasse verdade. Aquilo que Deus comunicou a Abraão não poderia vir à existência pelo fator de Abraão ser Abraão. Só que, como nós lemos em Romanos capítulo 4, Abraão creu. Abraão creu na promessa. Abraão creu na promessa. Mesmo que as condições não fossem favoráveis. Mesmo com uma mulher estéril, mesmo cheio de problemas pessoais, cheio das suas questões, Abraão creu na promessa. Mas qual promessa que Abraão creu? A primeira promessa que nós podemos dizer que Deus dá a Abraão, aqui nesse capítulo 15, que é um parêntese e um anexo de Romanos capítulo 4. Em Romanos capítulo 4, Paulo se dedica a fazer um paralelo da justificação de Deus sendo aplicada em Abraão, antes mesmo da lei. Certo? Então você pode ler também Romanos 4 inteirinho para você ter um contexto melhor sobre isso. Abraão creu na promessa de que Deus, ele era o seu escudo e aquele que era seu galardoador. E o que isso significa? O fato de Abraão ter Deus do seu lado fazia com que Abraão pudesse provar de que cada coisa que era empecilho, com Deus do lado dele não teria problema. Ou seja, Deus está do lado de Abraão, ou Abraão está do lado de Deus. Todas as coisas que são difíceis em relação a Abraão não são mais difíceis porque Deus está com Abraão. E não somente isso. A Bíblia diz que Deus falou a Abraão que ele era o seu escudo. Deus é quem estava envolvendo Abraão com uma casca grossa para que Abraão não sofresse danos maiores. Era Deus quem estava protegendo Abraão, para que Abraão chegasse aonde deveria chegar em relação à promessa de Deus. Porque a palavra ali de escudo significa isso, a palavra no hebraico, magen, fala sobre sermos envolvidos por uma grande armadura, uma casca grossa, para que nós não venhamos sofrer danos. Deus estava chamando Abraão para viver a perspectiva da promessa, para viver a completude da promessa, mas não baseado nas suas próprias forças e nem nas suas próprias estruturas, mas nas próprias estruturas de Deus. Abraão, aí é muito legal, porque quando você continua lendo o texto no versículo 2, Abraão ele foi sincero com Deus, porque Abraão sabia, ele tinha consciência, e Paulo, no versículo 19 de Romanos 4, vai dizer isso, que ele tinha consciência do seu problema de não poder ter filhos, da sua velhice, da sua fragilidade. Abraão, ele foi sincero com Deus a respeito disso. Mas Deus, ele mostrou que o que estava em jogo na realidade ali de Abraão ser chamado por Deus para viver a história de Deus, não eram as possibilidades de Abraão. Não era o que Abraão poderia oferecer a Deus. Não era o que Abraão iria construir de caminho para esse lugar. O que estava em jogo era Deus tirando de dentro de Abraão uma descendência, ou um descendente. Só que quando a gente ouve a história de Abraão, assim de primeira, pelo menos eu, vou falar por mim, demorou para clicar que o que Deus estava comunicando a Abraão não era sobre Isaac. Demorou para mim para clicar de entender que o plano de Deus em relação a Abraão não era sobre
um velho, cansado, com sua esposa, sem filhos, de dar um presentinho para eles. Era de fazer de dentro de Abraão vir aquele que todos esperam. O Messias. Porque o Messias era o descendente que faria que todas as famílias da terra seriam benditas. É o Messias, o descendente de Abraão. Aquele que veio de Abraão, que veio das entranhas de Abraão, para que todas as famílias da terra fossem benditas. E Deus promete esse descendente, mas também promete uma descendência. Então Deus promete alguém que faria que a vontade e o plano de Deus fosse executado. Mas, como nós vemos, o galardão de Abraão é grande. Você não vai ser só um cara em que eu vou passar por você. Eu vou te abençoar porque você foi obediente ao meu chamado. Aquilo que eu te chamei. E porque você foi obediente, o meu descendente vai nascer da sua descendência, eu também vou te dar uma descendência em que ela não pode ser contada, porque ela será maior do que as estrelas que estão nos céus. Um velho, um casal de velhos, gente. Abraão, a gente começou a história falando que Abraão saiu da casa do seu pai com 75 anos de idade. Abraão já não estava naquele pique do Lucas, jogador de futebol. Abraão já era um idoso, gente. Nós estamos falando de coisas improváveis que Deus fez para que a sua vontade fosse executada. E o que mais? Qual que é o fator de que Abraão creu? Né? Qual promessa que Deus deu a Abraão que ele cresce? A ideia de que assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor. E isso foi imputado, a atribuição de justiça de Deus. Porque imagina Abraão recebendo, Abraão, você vai ser pai de um monte de gente, você vai ter filhos e filhos e filhos. E Abraão crê nisso, sabendo do seu estado natural, sabendo das suas condições atuais, que aquilo não era provável. O cara crê nisso, Deus olha e atribui justiça a Abraão. Abraão creu que mesmo ele sendo velho, sem filhos, creu que de si poderia vir o descendente. Crer no Senhor consistia que Abraão estava ciente de que Deus iria prover a história de Abraão ser guiada não pelas suas mazelas, a perda do seu irmão, ele morar em Ur dos Caldeus ou qualquer outro tipo de coisa que aconteceu na história de Abraão. Abraão agora, porque ele creu no Senhor, a sua história estava sendo afetada pela história de Deus. E porque a história dele estava sendo afetada pela história de Deus, agora os passos de Abraão não culminavam mais num fim nele mesmo, mas no plano eterno de Deus. E aí, porque Abraão creu, nós lemos em Romanos 4, que ele esperou contra a esperança. Alguns textos, principalmente a NVI, fala isso, esperando contra a esperança. Abraão sabia da sua debilidade. Abraão sabia que ele não poderia ter filhos. Abraão sabia que a sua mulher era estéril. Abraão sabia que ele era velho. Abraão precisava de um herdeiro. E a última coisa que ele queria é deixar a sua herança para um servo, que nem filho dele era. Abraão sabia de tudo isso, mas ele resolveu crer na promessa de Deus. Ele foi instigado pela promessa de Deus e ele creu na promessa de Deus. A falta de favor humano não foi impeditivo, ou a falta de questões que pudessem fazer com que a promessa de Deus fosse cumprida, não foi um impeditivo para que Abraão viesse a crer no Senhor. Abraão cria muito. Isso também foi um problema, porque o que acontece? Eu não sei vocês, mas eu também já sofro desse problema. E é muito legal, porque quando hoje eu estava lendo a história de Abraão, eu comecei a chorar. Porque eu falei, caramba, velho, como a gente é tão deplorável, e quanto Abraão é tão quanto a gente. Porque muitas das vezes a gente olhando os textos bíblicos dos personagens, a gente acha que Abraão, Noé e outros homens do passado são homens que atingiram um nível de fé máximo, em que nós precisamos nos inspirar e que nós nunca talvez iremos alcançar.
Só que a realidade é que Abraão era como a gente. E ele cria muito na promessa de Deus. Só que Abraão achava que porque ele cria muito, porque ele recebeu a palavra de Deus, ele poderia produzir isso. Ele poderia fazer alguma coisa para que as promessas de Deus fossem cumpridas na sua vida pelos seus próprios esforços. E nós vemos falhas terríveis de Abraão nesse sentido, na história de Abraão. Nós vemos o fato de Agar, nós vemos outras questões que envolviam a relação de Abraão. Abraão deveria sair de sua casa com a sua esposa, ele sai com o seu primo e isso já dá problema. Mas todas essas coisas, todas essas falhas, e até mesmo as incertezas de Abraão, que fizeram com que ele agisse de tal forma, não foram impeditivos para que a promessa de Deus fosse cumprida na vida de Abraão. Em toda a história de Abraão, houveram os deslizes. Assim como em toda a nossa história, existem deslizes. Existem pecados, existem más escolhas, existem decisões que você não deveria jamais ter tomado baseado naquilo que você ouviu do Senhor. Mas nós tomamos. Mas para a história de Deus, isso não é comprometedor. Nenhum dos deslizes de Abraão fizeram com que o plano eterno de Deus estivesse com problemas gravíssimos. Nenhum deslize de Abraão fez com que Deus pensasse: e agora, o que eu vou fazer? De onde vai vir meu descendente? Não. Nenhum dos deslizes de Abraão fizeram que a história de Deus fosse imaculada. A história de Deus continuou, vai continuar intacta, porque é a história de Deus e não a nossa. A vontade de Deus sempre prevaleceu em Abraão. Sempre. Não foram as coisas dos homens, não foi as atitudes de Abraão que fizeram com que Deus tivesse que levantar um backup de Abraão. Deus continuou com a sua história, independente do fracasso de Abraão. A história de Deus continua intacta e a vontade de Deus sempre vai prevalecer, mesmo que nós venhamos a fracassar. Se a igreja de Jesus de hoje deixar de amar a Deus, o plano de Deus continua perfeito. Se nós aqui decidimos não fazermos mais cultos, se nós pararmos, o plano eterno de Deus continua, porque não depende de nós. Não dependia de Abraão, não depende de nós. A falta de favor de Deus, a falta de questões favoráveis, não impedia o agir de Deus também. Então nós falamos aqui que a falta de favor não foi impeditivo para Abraão crer, e a falta de questões favoráveis não impedem de Deus agir. Gênesis capítulo 18, versículo 14, o diálogo de Sara com o anjo do Senhor. E se você sabe quem é o anjo do Senhor, você veio para a escola do Cordeiro, você vai saber e você vai ver que Sara ri de quando Jesus fala para Sara que ela teria um filho. E esse anjo, ou Jesus, que é o próprio Jesus falando com Sara, ele diz uma coisa que é muito importante para nós nessa noite. Há alguma coisa difícil para o Senhor? Sara, existe a esterilidade que possa ser impeditivo para que a minha história seja completa? Existe alguma coisa? A igreja é muito fria. Esse cara é muito incrédulo. Todos os motivos, os maiores motivos que nós viemos dar, as maiores desculpas, as histórias mais terríveis, não são impeditivos para a ação de Deus em nossas vidas. O que isso significa? Que você pode ter vindo de um histórico terrível. Você pode ter vindo de 4 gerações de pessoas pecadoras. Isso não é um impeditivo para que Deus venha te salvar. Isso não é um impeditivo de que Deus venha te inserir na história dele. João Calvino vai dizer uma coisa, e não estou falando sobre calvinismo, estou falando sobre Abraão. Ele diz uma coisa que é muito interessante. Todas as coisas que nos rodeiam estão em oposição à promessa de Deus. Deus fala a vida eterna. Nós temos a mortalidade batendo à nossa porta. Deus fala sobre restauração de todas as coisas.
O mundo está cada vez mais se degenerando, se desgastando. Estamos indo para um precipício. Todas as coisas que nós vivemos são contrárias às promessas de Deus. Isso no sentido tanto bíblico, no sentido do plano eterno, inclusive também às vezes para promessas que Deus fez pessoalmente para você. Todas as coisas não são favoráveis para que as promessas de Deus se cumpram. Mas isso não é motivo para que nós venhamos duvidar do caráter de Deus. João Calvino vai dizer assim: nós devemos prosseguir, ignorando tudo que está relacionado a nós, e lembrar que todas as coisas estão relacionadas a Deus. Então, o fator de Deus ter prometido a Abraão um descendente, uma descendência, não estava relacionado a Abraão. O fator de Deus prometer a vinda do seu filho, não estava relacionado à calamidade humana, e nem à necessidade do homem, mas a Deus. Todas as promessas de Deus, tudo aquilo que Deus já falou para você, tudo aquilo que você acha que é sonho de Deus para a sua vida, não está relacionado a você, querido. Está relacionado à obra de Deus. Está relacionado à vontade de Deus. Está relacionado ao plano eterno de Deus, que foi concebido antes mesmo de você ser alguma coisa. Antes do mundo existir, Deus já tinha o seu plano definido. E é por isso que nós devemos crer, mesmo que todas as coisas são desfavoráveis. O plano de Deus já foi estabelecido antes das coisas serem desfavoráveis. Deus já estabeleceu a sua vontade, Deus já estabeleceu tudo o que Ele tem que estabelecer antes que o homem fosse homem. E é por isso que nós somos instigados a esperar contra a esperança. É por isso que Abraão não se importou com a sua vitalidade, não se importou com a sua esterilidade. Abraão se importou com o que Deus havia prometido. Porque Deus era fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. E partindo dessa ideia, Romanos capítulo 4 vai continuar dizendo para a gente no versículo 19, que se enfraquecer na fé, considerou que o seu corpo já não tinha vitalidade, pois já contava 100 anos e o ventre de Sara já não tinha vida. Abraão sempre teve consciência da sua impossibilidade aos olhos humanos, mas Abraão permaneceu crendo. A promessa de Deus era a sua maior estima. Tudo que Abraão pensava, tudo que Abraão tinha em sua consciência, era a palavra que Deus havia dado a ele: de ti será o descendente, de ti sairá um descendente, de ti será abençoado, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Você será pai de grande nação. E isso fez com que Abraão permanecesse crendo. Só que também é muito importante a gente deixar claro que o que estava em jogo e o que fazia com que Abraão cresce não era a sua fragilidade, era a promessa de Deus, porque o que estava em jogo era o caráter de Deus. Era Deus sendo fiel a Ele mesmo para que aquilo que Ele prometeu fosse cumprido. Para que aquilo que Ele tinha dito, para que aquilo que Ele tinha planejado antes da fundação do mundo viesse à existência. Por quais meios, nós não sabemos. Por quais questões que Deus iria agilizar, nós não sabemos. E olha, eu quero dizer para você, você não vai saber de todas as coisas. Eu não saberei de todas as coisas. Mas eu tenho a certeza de que Deus nos chama nessa noite a permanecer crendo. Deus nos chama a permanecer crendo no seu caráter. Porque o que está em jogo não é a nossa honra, é a honra e a fama do nome de Deus. Quando Paulo fala sobre isso, porque quando a gente lê Romanos 4 e a gente lê Gênesis 15, a gente vê um Abraão lamentando, chorando, duvidando, mas você vê Romanos 4, Paulo falando de um Abraão muito bravo, confiante. E Paulo ele não está enaltecendo a possibilidade de Abraão fraquejar na sua fé, embora Paulo fale que ele não fraquejou. Ele está falando da impossibilidade de Deus falhar em sua promessa. Aquilo que Deus prometeu, gente, será cumprido.
aquilo que Deus falou será realizado. E não é sobre nós, é sobre a glória de Deus, é sobre o caráter de Deus, é sobre Deus ser o primeiro em tudo, em todos. E é por isso que quando nós olhamos para as promessas de Deus a Abraão, ou as promessas de Deus em relação a nós mesmos, nós temos que ter a certeza de que Deus é poderoso para fazer. Somente Deus. Somente Deus. Eu sei que no processo, os nossos corações, eles ficam frágeis. Até porque, se você olhar para aquilo que nós começamos falando, Abraão tinha 75 anos quando recebeu a palavra. Ele vai ter o seu filho com 100 anos. Foram 25 anos não tendo filho. Foram 25 anos olhando para aquilo que Deus falou e falando, quando que isso vai acontecer? Foram 25 anos, é a idade de muita gente aqui, gente. Foi a sua vida inteira, Abraão, esperando que Deus cumprisse a promessa. Abraão permaneceu crendo, porque não era sobre as suas palavras, mas era sobre a palavra de Deus. Abraão continuou crendo, porque não era sobre ele, mas sobre o próprio Deus. Por mais duvidoso que muitas das vezes seja o processo é necessário para que o nosso coração seja fortalecido. Quando nós falamos sobre o processo de Deus cumprir a sua palavra, Paulo vai dizer que toda a questão da incredulidade, todo o processo que Abraão passou, fez com que Abraão tivesse um fortalecimento de fé. Para que isso resultasse em glória a Deus. Nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo, sejam de circunstâncias boas ou ruins, não é sobre nós. Não é sobre nós termos as melhores emoções, é sobre a vontade de Deus ser plenamente executada em nossas vidas. É muito difícil, gente. É muito doloroso, mas é sobre Deus. É sobre a glória de Deus. E Deus, Ele é poderoso para cumprir sua promessa. Agora abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Versículo 17. Diz assim: pela fé Abraão, quando provado, ofereceu Isaque para ser sacrificado. Sim, aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de oferecer o seu único filho, sobre o qual se havia falado, em Isaque será contada a sua descendência. Ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar dos mortos, e assim também simbolicamente o recuperou. Essa história, nós sabemos que aconteceu na história de Abraão, o momento em que ele foi ao Monte Moriá para sacrificar o seu filho, porque Deus havia pedido Isaque para Abraão. E Abraão, ele vai para o Monte Moriá com essa consciência que o texto falou. Ele considerou que Deus era poderoso, até mesmo para ressuscitar dos mortos o seu filho. O que Deus espera de nós não é uma fé simplesmente de fazer coisas se movimentarem, fazer milagres, mas uma fé que entende que se acontecer as coisas ruins, nós sabemos que o nosso Deus é poderoso para fazer as coisas se tornarem boas. Mas se as coisas continuarem ruins, o caráter de Deus não mudou. Se as coisas não forem como nós queremos,
o caráter de Deus continua sendo fiel, porque não diz sobre nós. Não é sobre nós termos filhos, é sobre a glória de Deus. E se é sobre a glória de Deus, nós nos contentamos em Ele ser glorificado, mesmo que isso nos doa. Porque Abraão, quando sobe ao Monte Moriá, é o ápice da maturidade da sua fé. É mostrando, Deus, você prometeu, você me deu, você me manteve até agora. Se você está pedindo, é porque você vai dar um jeito, de alguma forma, eu tê-lo de volta. E se eu não tê-lo de volta, o seu plano continua, porque não é sobre mim. Abraão considerava que o caráter de Deus em cumprir a sua promessa era mais importante que a sua própria satisfação. Não estava em jogo de um pai perder o seu filho. Estava em jogo Deus colocar o seu próprio plano em jogo. E ele sabia que se Deus estava fazendo isso, Deus tinha a solução para o próprio enrosco que Deus estava colocando a Abraão. E se a solução não fosse favorável a Abraão, Deus deu a solução correta para que a sua vontade fosse perfeitamente executada. Não é sobre nós. A fé que Deus quer que nós tenhamos não é para nossas próprias motivações e satisfações. Não é sobre nós sermos felizes, é sobre Deus ser glorificado. A promessa não era algo que era para Abraão em si mesmo. A promessa visava um povo habilitado para oferecer sacrifícios ao seu Deus. O fato de Abraão ter um filho era a consideração de que Deus estava gerando para si um povo para amá-lo, um povo para adorá-lo. Quando você lê Gênesis e você vê a história de Abraão, a aliança que Deus faz com Abraão em Gênesis 18, Deus fala, eu estou te dando uma descendência para que essa descendência me conheça e guarde os meus estatutos. Não era sobre Abraão ter um filho, gente. Não era nem sobre Abraão. Era sobre Deus. E é sobre Deus em todo o tempo. E eu queria finalizar essa noite falando 3 coisas que talvez nós precisamos. 4 coisas, na verdade. A primeira delas que não estava aqui. Mas Abraão era um homem de devoção ao Senhor. Se nós quisermos ter a fé de Abraão, nós precisamos ter a devoção de Abraão. Abraão, em todos os lugares que ele chegava, ele construía um altar ao Senhor e invocava o nome do Senhor. Se nós estamos inseridos na história de Deus, é necessário nós termos plena devoção ao Senhor. Total dependência do Senhor. Amor pelo Senhor. Isso vai fazer com que a nossa fé seja nutrida. A segunda coisa é que nossas histórias não mudam a história de Deus. Mas a história de Deus nos muda para sempre. A gente precisa se permitir ser mudado, ser moldado pelas circunstâncias que Deus coloca em nosso caminho. Mas não ser moldados na perspectiva humana de que aquilo está nos transformando e comprometendo aquilo que Deus vai fazer em nossas vidas. Se Deus nos promete algo, nós precisamos fazer com que essa promessa molde o nosso caráter. E não nós viemos moldar a promessa de Deus segundo as nossas expectativas. Porque nós não somos capazes disso. Nós não temos autoridade porque o plano é de Deus. Nós não sabemos o que Deus quer, essencialmente para nós. Nós sabemos que Deus nos deu uma palavra, Deus nos chamou. E porque Deus nos chamou, agora nós somos moldados por esse chamado. E tudo o que envolve esse chamado não vai ser feito pelas nossas forças, vai ser feito pelo poder de Deus em nós. Não permita que a dor, as más circunstâncias ou até mesmo as alegrias te distancie da promessa do Messias. Nós vivemos para a glória de Deus. E viver para a glória de Deus consiste em esperar pelo descendente de Abraão.
Esperar pelo descendente de Abraão consiste em esperar pelo retorno de Jesus. Esperar pelo retorno de Jesus requer de nós preparação, fé. Não olhar para as circunstâncias do nosso dia a dia que são opositoras à promessa de Deus, mas olhar para a promessa de Deus em si mesmo e aguardar que ela seja cumprida pelo próprio Deus. Uma outra coisa que nós precisamos entender nessa noite, de uma vez por todas, é que as bênçãos e as promessas de Deus não têm em nós um fim. Nós não somos o fim e o cumprimento da promessa de Deus. Nós somos o meio para que o fim seja o próprio Deus. Deus está comprometido com Ele mesmo em cumprir tudo aquilo que Ele falou. Deus está comprometido a abençoar pessoas que Ele amou primeiro. E por causa disso, essas pessoas que são alvos do amor de Deus, não tem nelas um fim o amor de Deus, mas tem no próprio Deus o fim. As bênçãos e as promessas de Deus para nós não são um fim em nós mesmos. Tudo que Deus promete, Ele vai realizar, independente das suas limitações. E não para nós, mas para a própria glória de Deus. Todas as promessas que talvez você possa relembrar agora, pessoais, a respeito da sua vida, do seu ministério, do seu chamado, eu quero te dizer, não é sobre o seu nome ser famoso. Não é sobre Deus te dar uma grande instituição, não é sobre Deus te dar uma grande estrutura. É sobre Deus ser grande. E Ele ser grande faz com que faça coisas grandes. E nós fazendo coisas grandes, não estamos fazendo coisas grandes para nós mesmos. Nós nem deveríamos pensar em fazer coisas grandes para nós mesmos. O que nós estamos fazendo é para a glória de Deus. E a última coisa que eu quero dizer para você nessa noite é que nós, como filhos de Abraão, temos Ele como o Pai de todos os que creem. Nós precisamos confiar no caráter de Deus, assim como Abraão confiou. As nossas forças, as nossas ideias, tudo que nós pensamos a respeito de como produzir ou como fazer aquilo que Deus falou para nós o que Ele vai fazer, elas não vão produzir nenhum resultado ou cumprimento de promessas de Deus. Nós precisamos depender de Deus. Nós precisamos confiar que Deus é comprometido com Ele mesmo, primeiramente, quando Ele fala alguma coisa. E porque Ele é comprometido com Ele mesmo, Ele faz todas as coisas que Ele se comprometeu em fazer. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Feche seus olhos. Deus está aqui. O Deus que falou com Abraão. Esse Deus que falou a Abraão, sai da sua terra. Que guiou Abraão. Que fez com que Abraão peregrinasse em terra estrangeira. Fez com que os olhos de Abraão não ficassem olhando para a terra. Mas fez com que os olhos de Abraão fossem fixados nesse Deus que prometeu. E sabe, se você veio nessa noite com o coração duvidoso em relação ao caráter de Deus, às promessas de Deus, ou se você já veio cético àquilo que Deus falou, e você talvez está vivendo a sua vida irresponsavelmente, está vivendo a sua vida talvez até mesmo desligado, desconectado da realidade de que um dia Deus te prometeu. Talvez você está passando pelos 25 anos de não cumprimento da promessa que Abraão passou. E Deus está querendo fazer com que você olhe para Ele nessa noite. Deus quer encher a gente de esperança nessa noite. Mas não uma esperança. A última vez que eu preguei, eu falei sobre alegria na esperança.
Eu quero reforçar isso. A esperança do cristão não é positivismo, mas é uma certeza de que todas as coisas vão acontecer como Deus quer que aconteça. Nós temos motivos para ter esperança, gente. Nós não temos circunstâncias para ter esperança. Nós temos um Deus que nos chamou para ter esperança. Nós temos a pessoa de Deus nos chamando. Eu oro para que nessa noite corações abatidos, corações cansados que esperam, sejam renovados hoje para ter mais esperança. Para ter mais espera. Porque não é sobre você, querido. É sobre Jesus. É sobre o descendente que viria. Mesmo que fosse impossível, Deus fez com que acontecesse. Sinto que pessoas entraram com medo em seus corações nessa noite aqui. O Senhor quer que você entenda que Ele fortalece você em meio a circunstâncias e medos. Mas que o medo não pode ditar o resultado da promessa. Porque a promessa é dele, não é sobre você. A promessa é sobre Deus. É sobre o caráter de Deus. Que você seja fortalecido no Senhor. Que o amor de Deus, que remove todo medo, encha você nessa noite. Pai, nós te pedimos nessa noite fé. Fé, Senhor. Fé, Senhor. Mas não porque nós vamos produzir algo com essa fé, mas porque essa fé está produzindo em nós a certeza de que o Senhor é o nosso Deus. A certeza de que nós somos chamados pelo Senhor. E quão belo é ser chamado por Deus. Quão privilégio é termos o seu chamado, Senhor. Quão grandioso é ser chamado para viver a sua história e não a nossa mais. Nos dá fé, Senhor. Nós queremos nos mover em fé, Senhor. Assim como Abraão se moveu, nós queremos andar em fé, Senhor. Se você nessa noite, assim como eu, precisa de fé do Senhor. Se você, assim como eu nessa noite, precisa de uma recarga de amor de Deus, de certeza de que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Se você entrou aqui nessa noite com o coração sem fé, incrédulo, e você quer receber fé nessa noite, eu quero convidar você a sair do seu lugar. Vem aqui para frente, vamos orar sobre isso. Se você talvez nessa noite veio para esse lugar com medos a respeito do caráter de Deus, se Deus vai realizar aquilo que Ele realmente falou, sai do seu lugar, vem aqui. Nós vamos orar juntos por isso. Nós precisamos da graça de Deus para confiar que aquilo que Deus prometeu, Ele mesmo vai fazer. Isso não é uma pregação para afagar o seu ego, isso é sobre o caráter de Deus. Deus prometeu, Deus cumpre. Deus falou, Deus cumpre. É sobre a vontade de Deus. É sobre Deus gerar em nosso coração um coração que está cheio de esperança pela vontade de Deus ser executada em nossas vidas. Pai, aumenta a nossa fé nessa noite, Senhor. Eu oro pelos meus irmãos e eu oro por mim, Senhor. Aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa fé no Filho de Deus, aquele que foi o descendente de Abraão. Se o Senhor proveu Jesus a partir de Abraão, o que serão outras coisas, Senhor? O que será, Senhor, que o Senhor pode fazer para nós? Aumente a nossa fé, Deus. O Senhor é aquele que promete, o Senhor é aquele que cumpre. Mesmo que os nossos olhos não vejam, o seu caráter não deve estar em xeque, porque o Senhor é todo poderoso, Deus. Ensina-nos a confiar nisso nessa noite, Deus. Ensina-nos, Senhor.
Ensina-nos a amar a Deus. Ensina-nos a olhar que o Senhor prometeu que um dia nós seremos perfeitos, mas que mesmo olhando para as circunstâncias agora, nós viemos nos agarrar à sua promessa, Senhor. Ensina-nos, Senhor, nos dá fé nessa noite. Fé, fé. Que o seu nome seja exaltado naquilo que você está produzindo em nós, Senhor. Que a sua glória seja aquilo que nós estamos visando, Senhor. Aumenta a nossa fé nessa noite. Em nome de Jesus. Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa fé, Senhor.